Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais um Rafa Super Podcast. Cara, muito feliz de você estar aqui. Já estamos no nosso 4º episódio e hoje eu tenho um convidado muito especial, um grande amigo, companheiro de Mastermind. Simbora. Aqui é a família, a gente se conheceu ali, se conectou no grupo de Mastermind do Rafa Matos. Eu convidei ele, que ele tem uma história muito legal. Vamos falar muito sobre vendas. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Cleiton Guruba! Aê! Seja muito bem-vindo, Guruba. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Vai ser uma honra a gente bater um papo com você, com sua audiência aí. E pode mandar pergunta que eu tô pronto. Bora. O bom do podcast é assim que a gente aproveita para fazer logo a mentoria, né? Já é a mentoria que fica aqui de uma hora e pouco aqui exclusiva. Deixa eu dar uma lida no currículo do Guruba para vocês já conhecerem quem é Cleiton Guruba. Vamos lá. Guruba foi CLT por 15 anos, graças a Deus, irmão tá liberto. 4 anos como vendedor, 11 como gestor comercial. E há 4 anos e meio você fez transição de carreira. E hoje atua como mentor, consultor, ajudando as empresas a faturarem mais e acredita que as empresas costumam levar a venda de forma muito amadora, sem passo a passo e sem método, dependendo do talento individual de cada vendedor. Cara, isso é muito verdade, velho. Isso é muito verdade. Para uma empresa faturar de verdade, ela precisa de um processo de vendas replicável. Seu foco é na profissionalização do processo de vendas. Cara, seja muito bem-vindo, Guruba. Obrigado, meu irmão. Especialista em vendas, cara. Exatamente. Me conta assim, rapidinho, vamos puxar lá do começo. Qual a minha ideia desse podcast? Tá. Entender a sua história e entender também a sua trajetória, né? Óbvio. Certo. E o seu negócio atual. Perfeito. O seu business atual. Porque agora eu sou empresário, estou em empresa de educação, de consultoria e mentoria, certo? Isso, focado em vendas. Beleza. Só que lá atrás, você plantou. Isso, velho. Foi plantar a semente. Cara, me conta assim, quando que foi que despertou vendas na sua vida? Cara, vamos lá, né? Eu comecei a minha carreira, eu fazia ciência da computação, tipo, nada a ver, né? E aí, depois de 2 meses de faculdade, eu, cara, não consegui estágio. E aí, eu comecei a distribuir currículo. E aí, participei de um processo seletivo, né? Em um grande grupo de veículos, né? Hoje é o segundo maior grupo do Brasil, que é o Grupo Parvin. Legal. E aí, lá, foi para ser estagiário de vendas. E aí, o processo começou com 250 pessoas e, no final, ficaram 16, né? Para aquela etapa final. Eu nunca tinha participado de um processo seletivo. E aí eram 16 pessoas e aquela dinâmica, né? Diretor, RH, cada um se apresenta. Eu nunca tinha feito nada disso. Eu falei, não, vai dar certo. E, cara, a primeira pergunta, né? Tipo assim, cada um da sala ia se apresentar. E aí eu falei, não, deixa eu ver as pessoas se apresentando, vou ver um pouco da dinâmica e depois eu vou. Só que na hora que foi começar, eu fui o primeiro, velho. Você não teve nem tempo de ver alguém para fazer algo diferente. E olha que louco, né? A minha RH olhou o currículo da galera, quando olhou pro meio, ela, senhor Cleiton Guruba. Aí eu, caralho, velho. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Era seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. E aí, com as mãos, eu falei, tô vendo seu currículo aqui, vejo que você faz ciência da computação. Todo mundo nessa sala faz administração. Por que você acha que a gente vai escolher você? Cara, na hora eu pensei assim, que pergunta cabulosa, né? Na hora acho que eu recebi um download assim, ó, de Deus. E aí eu falei, muito boa a sua pergunta. Mas eu posso fazer uma pergunta também? Ela, pode. Eu disse, quem aqui nessa sala faz faculdade para venda? Levanta a mão. Cara, ninguém, né? Pois é. O meu currículo, se eu faço computação, administração ou qualquer outra coisa, não vai dizer nada. Eu te garanto que se eu entrar, eu seria o melhor vendedor que essa empresa já viu. Alta confiança no Cara, talo, né? Lá em cima. Eu acho que ali foi um fator muito decisivo, né? E aí eu entrei como vendedor, 3 meses como estagiário, fui promovido, né? No grupo que antes a regra eram 6 meses, eu quebrei uma regra inicial. E aí eu fui vendedor ali, né? Por 4 anos, antes de me tornar gestor. Só que como vendedor, eu tive números muito expressivos, né? E um deles foi um recorde mensal, que eu vendi 55 carros em um único mês. Caraca, 55 carros. Mas isso depois de quanto tempo que você estava lá dentro? Depois de 2 anos e menos de 2 anos e meio, uai. Como é que foi? Vamos puxar quando você chegou lá na empresa, no grupo, como é que foi a sensação da primeira venda, cara? Cara, foi assim... Consigo, velho. Você lembra da sua primeira venda? Lembro, velho. Foi no meu segundo dia de trabalho, né? E foi algo muito assim, porque era algo muito novo, né? Meio que estagiário lá, você entrava, ficava abaixo de uma pessoa que já era vendedor / supervisor e você meio que aprendia com ele, né? E aí teve um dia que a loja encheu de pessoas e falou, não, vou atender. E, cara, quando atendi o cara, a primeira pessoa eu fui lá e fechei. Isso era que ano? Cara, isso foi 2004. 2004. Outubro de 2004. Você vendeu seu primeiro carro. Você Meu fez sua primeira carro, venda. Minha sua primeira venda, né? Era estagiário, né? Tipo, aquela venda contava, na verdade, para um supervisor, mas faturava no meu nome, mas a comissão era para ele, né? Eu ganhava uma bolsa na época. Entendi. Você não ganhava porra nenhuma com a venda? Ganhava pela venda de acessórios. E aí foi quando começou a minha visão do que era vender
mais. E aí você vendia o carro, o supervisor ganhava, mas a venda do acessório, do banco de couro, do seguro, tudo que era agregado à venda do carro, o estagiário ganhava uma parte daquilo. Ganhava comissão. Isso. Legal. Qual era a marca de carro que tinha lá? Eu comecei ali em seminovos. Com 1 mês e meio, eu fui pra novos. O seu primeiro carro foi um seminovo? Seminovo. Cara, que é mais difícil de vender. É mais difícil, velho. É mais difícil. E aí eu fui pra novos, porque eu me destaquei no primeiro mês ali como estagiário. E aí surgiu uma vaga em novos. E aí me chamaram. E qual foi a conta que eu fiz? Cara, vender em novos acessório é muito mais fácil que no seminovo. Como eu ganhava também por acessório, eu falei, cara, eu quero ir. Com certeza. E foi aquela briga, né? Porque eram diretores diferentes. Cara, não vai não, porque aqui é melhor. Não, eu quero ir. E fui. E aí, com mais 1 mês e meio, né, que totalizou 3 meses, eu fui promovido para vendedor. Então, já foi uma quebra de paradigma, porque o grupo tinha uma regra lá que era 6 meses. Mas como eu já estava performando muito, minha gerente falou, cara, não tem sentido eu deixar ele como estagiário vendendo para alguém se ele já consegue fazer tudo só. E aí foi muito massa, velho. Cara, que legal, que legal. Vamos lá, nessa sua escola de vendas, que foi na prática ali, né, cara? Prática. Eu falo que eu fui formado na Street University. Faculdade da rua. E foi ali direto. Foi. Você ficou quanto tempo nesse grupo? 15 anos. Foi meu primeiro e último emprego. Foi seu primeiro e último emprego? Foi. Cara, que massa. Assim, vamos lá. Qual foi o seu primeiro salário? Cara, eu ganhava... Você ganhava uma bolsa. R$400 de bolsa, né? E aí eu, no primeiro mês... 2004. No primeiro mês eu fiz quase R$1.000, porque era 400 de bolsa, mas todos os agregados que eu vendia, né? No primeiro mês eu vendi 15 carros. E aí, cada carro, uma película, um acessório, alguma coisa lá. Então, aquilo ia rentabilizando. Então, no primeiro mês eu fiz R$1.000. E nos outros 2 meses, né, praticamente já tinha ido para novos. E eu fazia ali 1.200, 1.200 e um pouquinho já, somando aquela bolsa, né? Então, eu falei, cara, o negócio aqui dá para ganhar dinheiro. Vamos lá, você conseguiu um emprego numa loja de carros como vendedor. Você nunca tinha trabalhado com vendas. Com nada, na verdade. Com nada, mas você precisava se capacitar de alguma forma. Isso. O que você procurou buscar? Você procurou buscar alguém? Você procurou buscar referências? Porque você colou no melhor vendedor da empresa? Como é que foi? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que nesse momento tem pessoas que talvez estejam passando por isso. Sim. Jovens que estão passando por isso. Vão entrar no seu primeiro emprego, numa loja de carro, numa loja de roupa, e aí eles nunca venderam nada na vida. O que o Guruba passaria para essas pessoas assim, cara, eu fiz dessa forma e deu certo? Cara, hoje eu entendo muito a importância do conhecimento, né? Mas lá atrás eu não tinha nada dessa visão, né? Eu falo que venda existe um tripé, que é ambição, /vontade, técnica, né? E gestão das emoções. Então, eu era um cara muito ambicioso, né? Eu vim de uma família de classe média, tipo assim, nunca faltou nada. Mas eu nunca pude ter, tipo, roupas de marcas, coisas muito caras, porque eu entendia que não era aquilo ali. Quando eu entendi que aquilo ali, vendas, podia me dar uma vida melhor, vida nova, então eu acho que o primeiro passo foi ter muita ambição. E, cara, hoje eu sei que isso é um talento, né? A partir dos estudos eu entendi que eu sou um cara que eu consigo olhar alguém fazendo algo e eu consigo montar um método a partir do meu olhar. Eu olho, pô, Rafa fez isso assim, deu certo, cara, isso funciona. Eu consigo replicar isso muito rápido. Então, basicamente, eu olhava lá quem eram as pessoas que mais performavam, entendia a lógica do que elas faziam e simplesmente eu ia lá e replicava aquela lógica. Então, no começo, foi tudo muito empírico, né? E modelagem, velho. Nenhum livro, nenhum conhecimento, foi muito modelagem e teste. E disposição para trabalhar, né, cara? Muito, velho. Tem que ter disposição para trabalhar. Tenho certeza que você é um dos primeiros a chegar. Cara, e quando eu entrei, né, quando eu vendi meu primeiro carro, e aí como é que funcionava? Você vendia, né, e aí você ia para um sistema, tirar uma proposta, e o sistema era complexo, teoricamente, e assim, tinha um detalhe, né? E quando eu vendi o primeiro carro, eu sentei para tirar a proposta, aí o supervisor falou, não, me dá aqui que eu tiro. Eu falei, cara, não, deixa eu tirar. Ele, não, deixa eu tirar que é mais rápido. Eu falei, cara, me ensina. Porque daqui a um tempo eu não quero depender de você. E eu tô aqui para ser vendedor, velho. Eu não sou você para ser estagiário. Então, quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu tô pronto. Sim. Então, cara, no primeiro dia eu já dei um embate, entre aspas, ali, porque eu falei, cara, não quero que você faça por mim, eu quero fazer. E com 2 dias, velho, eu já sabia fazer proposta no sistema e tinha estagiários que estavam na empresa 7, 8, 9 meses que ainda dependiam do supervisor. Então, sempre fui muito... Não, e também você teve ali a proatividade, né, cara? A proatividade de chegar e mostrar ali que é o meu papel, etc. Cara, bem legal isso. Qual foi o primeiro resultado expressivo que as vendas te trouxeram? Cara, eu comecei, né, 3 meses, me tornei vendedor, né? E aí, quando comecei a vendedor, eu comecei a vender muito, foi 15, 16, fui aumentando. Inicialmente, ali já comprei um carro, né? Então, legal. Já foi a minha primeira vitória, na época, um Gol Bola. Sua primeira vitória foi comprar um carro? Comprar um carro, velho. Um Gol Bola, só com ar-condicionado, 1.6, né? Mas pra mim, pô, era o auge.
né? Então, já comecei na frente de muita gente, vamos falar assim. Cara, eu comecei a vender e a partir do segundo ano, eu me destaquei muito e eu me tornei supervisor. Na época lá, você não tinha na carteira de supervisor, mas você era o cara que, quando as gerentes saíam da loja, você ficava responsável, né? Então, eu já tinha um pouco daquela capacidade de liderança, de mostrar para as pessoas o que é que eu estava fazendo que estava dando certo. Então, isso me deu o quê? Ela falou, cara, eu confio em você e a partir de agora, quando eu sair da loja, é você que vai ficar responsável. E que foi muito louco. Tinha lá um vendedor que ele era muito antigo, ele tinha, na época, sei lá, 40 e poucos anos de idade, e ele não aceitava, velho. Tipo, pô, como é que um menino de 20 anos vai mandar, entre aspas, em mim, né? Essa barreira de idade. Cara, é bizarro, né? Só que eu, velho, eu tava com um foco tão pra frente que eu não queria olhar pro lado. E aí, se ele não aceitar, é problema dele, velho. Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. E aí, com 2 anos e meio ali de vendedor, eu comecei a ter uma média de venda de 30. Pra ter noção, quando eu saí, né, de vendedor para gerente, eu tinha uma média mensal de 35 vendas mês. A média da equipe era ali 12, 13 carros. Então, assim, era algo muito distoante, velho. E o que fazia você ser tão diferente, assim, na hora de venda? Por que você acha que você se destacava de uma equipe? Por que você performava muito mais? O que o Guruba fazia, assim? O que o Guruba tinha que os outros não tinham, cara? Cara, primeiro, né, eu falo que minha... Sem falsa modéstia. Tá. Sem falsa modéstia, direto. No começo, a minha relação era muito interesseira, velho. No começo era grana. Eu entendi que quanto mais vendesse, mais grana eu ganhava, entendeu? E eu comecei a, tipo, comprar um carro, comprar uma roupa de marca. Eu falei, cara, que porra é essa, velho? Então, no começo foi muita grana, né? Entendi. Então, a minha vontade ela era muito grande. E aí, como eu tinha essa parada de montar método, o que eu comecei a fazer? Eu começava a olhar para minhas vendas e o que eu tô fazendo que é exatamente igual e que funciona? E tinha uma parada que era o pós-venda. Sim, que é o depois, né? Que é o depois. O que é que eu fazia que ninguém fazia, velho? Isso foi um grande diferencial na minha jornada. Toda vez que você compra um carro novo e você vai receber o carro, o vendedor leva você até o entregador técnico. Existe uma pessoa só para entregar o carro. Então, todo vendedor levava você até o entregador e dizia, ó, isso aqui é o entregador, obrigado, e ia buscar novas vendas. Bastão e vida que segue. Eu ia lá, levava a pessoa até o entregador, ficava um pouquinho lá, voltava para o showroom e falava, fulano, quando terminar aqui, me chama. Então, quando o entregador terminava com o cliente, ele me chamava lá. Eu ia lá, tirava na época uma foto. Na época nem tinha negócio de rede social ainda, mas era muito mais de lembrança mesmo, de recordação. E falava assim, seu fulano, a sua revisão é daqui a 6 meses ou 1 ano. Não, 6 meses ou 10 mil quilômetros que vier primeiro. Ao invés de você ligar para a oficina, liga para mim que eu agendo para você. Cara, o que é que eu entendi nessa brincadeira? Que a cada 6 meses eu tinha um ponto de contato com o cliente. Sim. Enquanto os vendedores não tinham, porque o cliente ia direto na oficina, o cliente sempre, quando fazia a revisão, ele falava comigo. E eu só mandava um WhatsApp para a oficina agendava isso com o cliente. Na época eu acho que nem tinha WhatsApp ainda, era muito SMS. SMS, sim. Tu vai porque era só Cara, SMS. então toda vez que o cliente voltava a cada 6 meses, eu ia na oficina, deixava ele lá, gastava ali 5 minutos me relacionando com ele, perguntando sobre o filho, sobre a esposa, enfim, relacionamento, né? Eu sempre falo que venda é vínculo. E o que aconteceu, velho? O cara a cada 6 meses falava comigo. Me via, me relacionava. E chegou uma hora que ele falou, cara, tudo que eu preciso aqui da Brema, eu só falo com o Guruba. Quero uma peça, quero um pneu. Então, tudo que ele pensava em carro, ele lembrava quem? A mim. Então, eu comecei a fazer o quê? A fazer novas vendas para esses caras. Carro para família, esposa, vizinho. Então, eu comecei a criar um exército de vendedores para mim. Então, cara, depois do segundo ano e meio ali de vendas, 30% da minha venda eram ou o cara voltou para comprar o mesmo carro, assim, um novo carro, ou era alguém da família dele de primeiro grau, ou alguém que ele conhecia. E era muito bizarro que os clientes levavam a pessoa até mim e falou que você vai comprar com o meu vendedor. Essa era a fala, velho. Cara, que máximo, velho. Você, tipo assim, era totalmente relacionamento. Muito. Com os clientes. E você tinha algum carro que você conseguia identificar as necessidades do cliente, né? Porque acho que o vendedor tem isso. Às vezes o cara quer comprar um... Vou te falar no meu caso. Tá. Uma vez, cara, eu comprei um carro que eu não queria comprar, velho. O vendedor, ele conseguiu manipular para comprar um carro que eu não queria, cara. Que eu não queria. Hoje que a gente entende um pouquinho de venda, a gente entende do gatilho, olha, vai mudar a tabela. Cara, o que acontece, né? Toda venda, ela parte do pressuposto que alguém tem um problema ou um desejo, e eu tô ali para vender uma solução. Então, muitas vezes, quando o Rafa chega lá para comprar um carro, você talvez não pensou num carro melhor, porque talvez você nunca parou para pensar nele. E o meu papel como vendedor não é só te vender o que tu quer comprar.
Que aí não é vender, velho, aí é tirar pedido. Exatamente. É eu entender a tua necessidade, entender o teu poder de pagamento e a partir disso eu te mostrar a melhor solução. E a melhor solução pode ser algo que você nem pensou ainda, que foi o que aconteceu com você. Ele te mostrou uma coisa que você talvez não tenha visto e falou, cara, faz sentido, eu quero. Exatamente. Eu não queria ter comprado um carro. Na época foi um Suzuki, um Gran Vitara, um carro que era desconhecido, um tanque de guerra. Também Muito, velho. Eu não teve vendia assim, o cara chegava pra comprar um Gol, levava um Fox. Você trabalhava na Volks? Volks. Os 15 anos foi aí na Volks. Legal. E teve um ano especificamente, né? E foi 2009, em junho, que foi o ápice, né? Foi o mês que eu vendi o meu recorde, né? Que até hoje é meu, ninguém nunca bateu. Que foi vender 55 carros em um único mês. Então, assim, a loja que eu trabalhava vendeu 152, éramos em 16 vendedores, né? E eu vendi 55 e ficou aí de 90 e pouco para dividir por 15. Então, assim, foi bizarro esse número. E o que você atribui a esse resultado? Cara, primeiro, né? Eu tinha muita venda do pós-venda, então dei 55 aqui, bote aí que 30% foi cliente de recompra. E eu era o cara seguinte, cara, final de semana eu fazia muita venda, então a gente lá tinha muito processo. Preencher procuração, enfim, o processo era burocrático demais na época, vamos dizer assim, é muito processo. O que eu fazia? Cara, a gente perde muito tempo com o processo. Então, quando eu fazia a venda no dia, dependendo da quantidade de processos, no final do dia eu pegava uma parte dos meus processos, levava para casa, e outra parte deixava na mão do meu estagiário e mandava ele levar para casa. Você já tinha um estagiário, né? Já tinha. Cara, no dia seguinte, ao invés de eu estar ali perdendo tempo, preenchendo papelada de documentação, Tá vendendo, já estava pronto, velho. Tá E o que era vendendo. bizarro, teve um final de semana especificamente, que foi um feirão, que eu vendi 10 carros no final de semana. Quando eu voltei na segunda-feira, tava tudo pronto, deixei a documentação do administrativo, só esperando o cliente mandar um depósito, trazer uma documentação pendente, mas tudo estava bem alinhado. Aham. Então, na Organizado. segunda-feira de manhã, quando o dia começou, tava vendedor lá que tinha vendido 2 carros, 3 carros no máximo, preenchendo documentação e eu tava disponível para poder vender. Aí aquele cliente que no final de semana não comprou e voltou, quem tava disponível? Guru. Eu, né? velho. Então tinha muita sacada também, entendeu? De não perder tempo, de, pô, vou levar pra casa, vou adiantar em casa, entendeu? Então essa coisa de o vendedor ficar perdendo tempo já tinha essa visão. Nesses seus 15 anos lá, você passou por muita sazonalidade de mercado. Né? Muita, várias Porque assim, eu crises. vejo o seguinte, muita gente fala assim, é muito fácil você vender quando o mercado está favorável. Total. Né? Quando o mercado está tudo bem, assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Como é que era para você romper, por exemplo, qual foi a maior crise no seu mercado? A gente ainda está na fase Guruba vendedor, Tá. CL treta lá. Perfeito. Como é que era? Qual foi a maior crise que você sentiu de mercado? Você Cara, lembra de alguma? lembro, velho, 2008. 2008, Foi alguma crise que aconteceu, acho que nos Estados Unidos, né? Que Sim, aí foi. pegou muito banco, financiamento. Foi. Cara, a empresa que eu trabalhava demitiu metade das pessoas. Tipo assim, éramos 16 vendedores, ficou 8. Era 2 recepcionistas, ficou 1. Era 2 entregadores. Cara, foi pela metade. Só que naquela época, velho, eu sempre tive uma mentalidade diferente, né? Minha esposa é psicóloga, ela fala muito isso, né? Só que antes eu não usava lá tanto quanto eu uso hoje, porque hoje eu tô num ambiente muito mais favorável. E antes não. Mas, cara, eu pensava sempre assim, tá difícil? Tá, mas tá difícil para todo mundo. Então, dentro de todo mundo, eu vou ser sempre o melhor. Então, mesmo no momento de crise, eu sempre me destaquei. Então, em 2008, então, diminuiu a venda, Guruba? Diminuiu. A gente diminuiu a venda pela metade, não chegou a ser a metade, mas a metade da equipe tinha ido embora. Então, tinha mais oportunidade, velho. Então, eu não baixei tanto a minha venda, por quê? Porque a equipe ficou menor. Eu tinha esse drive de que, independente do mercado, eu vou ser o melhor dentro do mercado difícil, entendeu? Então, sempre tive esse drive e mesmo nos momentos mais difíceis, eu consegui performar. E teve um momento, velho, que eu acho que vale a pena pontuar. Eu era vendedor da loja que mais vendia, que era a loja de Afogados, vendia ali em média 150 carros mês, né? Boa Viagem, que era a outra loja lá do grupo, não era a mesma coisa. Eu vendia 140, vendia muito perto. E Parnamirim, que é uma loja em outro bairro, vendia 70, 80. Teve um momento que entrou um diretor novo na empresa que ele fez um rodízio, velho. Ele pegou o vendedor de cada loja que mais vendia, que era o supervisor, e fez o cara rodar. Então ele me tirou de Afogados e me colocou em Parnamirim. E eu falei, fudeu. Isso lá em Recife. Cara, vou sair da loja que vende 150, né? Nessa época eu vendia ali 35 carros mês. Para ir pra loja que vende 70, 75, vai ser ruim. E olha que louco, né? Minha gerente falava assim, cara, não vai, diz que não vai, porque tu tem moral, tu vende muito e tal. Tipo, bota a banca, porque ela não queria me perder. E o gerente de Parnamirim falava, velho, vem, porque ele era muito meu amigo, né? Aí ele começou a me mostrar um olhar que eu não tinha visto, que ia ser melhor. Porque dentro da loja que eu tava, né? A minha gerente, às vezes, apagava meu brilho. Ficou naquela... Eu falei, isso deve ser conversa, né, velho? Pra poder me convencer aí. Só que ele me conhecia muito, velho. Ele falou pra mim, cara, tu não é bom? Quem é bom em qualquer lugar. Tu qual é teu medo?
Cara, ele foi muito no meu ego, né? E eu sempre fui um cara muito competitivo, velho. Imagina, tipo, o produto é o mesmo. É o mesmo, né? Todo mês, a minha regra era eu vou ser o melhor vendedor da Bremen. Só que não era da minha unidade. Eram 3 unidades, eu vou ser o melhor das 3. Então tinha muito isso na minha cabeça. Quando eu fui pra menor loja, eu falei, cara, aqui vai dar ruim. E ele falou, mas tu não é bom? Quem é bom em qualquer lugar. Isso me tocou muito. Aí beleza, aí quando eu fui pra Parnamirim, aí no dia antes de ir, eu falei na sala do diretor e falei, cara, eu quero bater um papo contigo. Ele pensou, cara, ele vai chegar aqui, vai chutar a porta, diz que não vai pra lugar nenhum. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu vou coração em paz, só peço uma coisa, olha meu trabalho. Porque tu chegou aqui na empresa faz pouco tempo, mas a anterior não viu o quanto era bom, eu te garanto, vai daqui eu sou o melhor, só olha meu trabalho. Ali, beleza. Aí fui pro Parnamirim. Nesse mês, o Parnamirim vendeu 80 carros certinho, eu vendi 40, velho. Então, assim, foi bem disruptivo. Por quê? Porque aquilo validou muito a minha crença de que eu era bom independente de onde eu estivesse, velho. E aí reforçou ali, né, cara? E eu passei 3 meses em Parnamirim, no 4º mês eu voltei pra loja de origem. E depois eu entendi basicamente que ele queria meio que fazer um teste, me colocar lá pra poder provar que a loja dava pra vender mais, entendeu? Então eu fui lá, validei essa visão dele, depois ele me colocou de volta. Então eu voltei já com outra visão, porque o cara, eu sou bom, de me colocar eu faço, velho. Você praticou algum esporte? Cara, pratico, né? Eu treinei futebol, né? Da futsal até 17 anos. Até joguei um ano ainda meio que profissional, que futsal eu considero adulto, né? Joguei ali, depois quando comecei a faculdade, comecei a tomar aí eu larguei. E aí, basicamente, fiquei ali na musculação por muito tempo, né? Teve um momento da minha vida ali que muito trabalho, eu meio que parei tudo. Aí engordei pra caramba. E aí foi quando eu entendi que, cara, preciso trabalhar, né? O corpo e tal. Aí eu voltei e comecei a treinar kickbox. Entendi. E aí peguei gosto pela coisa, aí depois comecei a conciliar kickbox com musculação e fui no kickbox até a faixa preta, velho. Eu te perguntei isso pelo seguinte, assim, eu vejo muita autoconfiança. Tenho. Tipo, desde quando, na entrevista de emprego, que te chamaram lá e você falou assim, olha, ninguém aqui faz faculdade de venda e eu vou ser o melhor. E de você chegar, você deslocar o Guruba para a loja que menos vende, você chegar, entrar na sala do diretor e falar assim, olha, meu trabalho, e você repetir para você mesmo, eu vou ser o melhor, independente de qualquer lugar, qualquer mercado que eu esteja atuando, eu vou tentar fazer o melhor. Isso tem muito de autoconfiança. Quem te inspirou a ser autoconfiante, assim, na sua trajetória? Cara, já me fizeram essa pergunta, já refleti muito sobre isso. Eu acredito muito que isso veio muito da época que eu sou o irmão mais novo, né, dentro de uma casa, né, e eu sempre fui um cara mais independente do que meu irmão. Então, eu sempre fui o cara que, tu tem que fazer as coisas. Então, 14 anos, eu já ia treinar numa cidade de Recife, eu tinha que pegar 2 anos para ir, 2 anos para voltar. Então, acho que essa questão de sempre depender só de mim, de fazer as coisas, foi formando, eu acho que o meu caráter, sabe? Foi forjando em mim. E isso eu não lembro de nenhum episódio específico que me trouxe essa confiança, mas tudo que eu me proponho a fazer, velho, eu trago essa confiança, né? Minha esposa fala muito assim, cara, eu não conheço ninguém que é tão confiante quanto você. E eu só vejo que tenha sido isso, né? Desde muito cedo, ser ali um pouco independente de fazer as coisas, eu acho que isso foi forjando um pouco essa minha confiança. E hoje isso é um ponto muito forte em mim, velho. Legal. Nesses 15 anos de carreira, você estava de boa lá. Total. Né? Estava completamente estável, não tinha nenhuma... Estava passando alguma crise. Nada. Eu já quero entrar agora no campo da transição de carreira do Guruba, né? Você estava lá 15 anos, estável, ganhando bem, tranquilo ali, como já sabia o que vender, já tinha um produto validado, já tinha um método validado, você já dominava. Você chegou a supervisor? Gerente. Fiquei 4 anos, eu fui promovido para gerente, né? Gerente da loja. Da loja, e aí quando eu fui promovido, fui para a loja de Parnamirim, que era a loja que menos vendia. Entendi. E aí foi só pra gente poder fechar esse ciclo aqui, foi mais um ato de confiança. Quando eu fui pra lá, né, teve um processo interno e tal, quando eu cheguei lá, eu fiz a minha primeira reunião com o time foi assim, galera, desde que eu entrei aqui nessa empresa, em um momento eu me tornei melhor vendedor e sempre fui o primeiro. Eu não nasci para ser terceiro colocado. Então a gente vai ter uma missão aqui, que nos próximos 12 meses, a gente vai ter que transformar essa loja aqui para brigar pelo primeiro lugar, porque eu não nasci para ficar em terceiro. E a gente só tem 2 caminhos. Caminho número 1, vocês fazerem isso comigo. Caminho número 2, eu trocar vocês e trazer pessoas que querem fazer isso aqui comigo. Mas não existe uma terceira opção, porque vai acontecer. E, cara, com 10 meses exatos, a gente passou a faturar exatamente igual às outras lojas. Foi bizarro, velho. Cara, que legal. A gente saiu de 70, 80 para 150, 140. Isso me lembra muito também um episódio que aconteceu comigo quando eu estava montando a Santa Carga, que inclusive eu tenho que falar do patrocinador, senão daqui a pouco tomo um esporro. Eu chegava nos locais e falava assim, olha, eu quero montar esse equipamento aqui. As pessoas falavam assim, não tem como, que não tem como. Eu virava e falava assim, olha, com você ou sem você, eu vou fazer.
Massa. Né? Que bom que seja, tomara que seja contigo, mas se não for, vai acontecer. Então, realmente, essa coisa de a gente ser obstinado ali, né, cara? Determinado em... Mano, vai acontecer, cara, com você ou sem você. E aí tava o Guruba lá, 15 anos, boa, gerente de loja. Gerente de Isso loja. era que ano? Cara, 2000 e... Eu transitei em 2019. Certo. Mas o meu incômodo começou ali final de 2018. 2018. É. Quanto ganhava um gerente de loja em 2018? 10, 12. 12 mil reais Cara, em 2018. Isso. Vamos lá. No ano muito bom, assim, no mês muito bom. Então, assim, meu salário como gerente, ele tava com pouca variação. E isso foi o meu primeiro incômodo, sabe? Porque eu entregava resultado, mas eu via que, cara, eu ganhava esse mesmo salário há 5 anos atrás. E a inflação foi aumentando e tipo, o salário foi ali. Coisa, exatamente. Então, inicialmente, o meu primeiro incômodo foi o salário. A gente comparando com o valor de hoje, seria uns 20 mil quase. Acho né? Se a gente contar com inflação. talvez um pouco menos, mas acho que é isso aí, uns 18 Cara, mil então e assim, tal. um ganho que menos de 3% da população brasileira tem, né? Que dizem Total. que acho que quando você ganha 4 mil reais e pouquinho, você equivale a mais ou menos 5%, 4% Isso. da população. É isso aí, eu acho que vale a pena, é isso. 5% da população tá nesse número hoje. Cara, e assim, você tava bem, né? E aí você decidiu, o que te incomodou? Pra você Cara, falar assim, velho, não quero mais saber disso aqui, não quero mais vender carro, eu não quero mais isso aqui. Inicialmente, Cansei. Rafa, eu tava super bem. Minha equipe já performava muito porque já entendia. Então, assim, cara, era um verdadeiro maestro, porque minha equipe já estava antiga, já sabia o que eu gostava, então era fácil chegar nos números. Quantas pessoas tinham na sua equipe? Quando eu saí, tinham 8. Não, 8 de venda de carro, mas tinha tipo acessórios, seguro, então tinham pessoas que também dependiam de mim. No total aí, teria em torno de umas 17 pessoas. E você já treinava essa galera? Já treinava ela. Então eu já tinha muito essa visão de ser mentor, mesmo de forma inconsciente, sem nem saber que isso era mentor. Aham. Louco, né? Tipo, muita gente que passou por mim foi promovido para gerente em algum momento, conseguiu às vezes arrumar um emprego em outro lugar, mas passou muito por mim, por esse processo de treinamento, entendeu? Já tinha isso muito empírico em mim. Legal, legal. E aí te incomodou, mas qual que você acha que foi ali o ponto de virada, cara? Ali, a chave que falou assim, cara, velho, eu não aguento mais isso aqui. Cara, vamos lá. Algo na minha vida pessoal bateu lá, que foi assim, meu salário estagnou, né? E eu comecei a ficar inconformado com o meu salário. Eu comecei a conversar com algumas pessoas de mercado, né? Que eu tinha muita afinidade, né? Por mais que eram concorrentes, mas que fazia a mesma coisa que eu. Mas eu cheguei a perguntar, falando, quanto é que tu ganha hoje? Aí ela falou, pô, eu ganho 15, 16, 17. Eu falei, cara, essa minha conta não tá fechando. Porque meu salário tava muito em 10. Um mês ou outro perdido, aumentar. Eu falei, cara, como é que a pessoa ganha 50%, 70% a mais do que eu, fazendo a mesma coisa, só que em um outro grupo? E eu conversei com o meu diretor 3 vezes seguidas, em menos de 2 meses. Cara, meu salário tá errado, eu tenho um resultado, enfim, aquela conversa nunca avançava, tá? A gente vai ver e te devolve. Ele te devolve e nunca devolvia. Até que eu cheguei na sala dele e falei, cara, é o seguinte, eu já entendi o recado, já vi que nada vai mudar. Só vou te dizer a partir de agora, eu vou começar a buscar novas coisas, novas perspectivas. Eu sei o quanto eu sou bom. Então, se a empresa hoje não vai pagar aquilo que eu acredito que vale, e ok, decisão da empresa, mas vou buscar o que vale. Até lá, eu vou continuar fazendo aqui o meu melhor. Mas eu já quero te avisar porque se em algum momento alguém falar, a Guruba tá fazendo ali uma entrevista de emprego. É verdade, velho. Então, assim, foi uma conversa bem transparente. Bem né? transparente. Papo reto, claro. E nisso, né, velho, meu salário foi estagnado, a inflação vai aumentando, né? Então eu comecei a gastar mais do que eu ganhava, me enrolei financeiramente, velho, em um momento da vida que eu falei, fodeu. Precisei voltar a morar com meus pais. Aí foi aí o ponto de virada, velho. Porque aquilo me incomodou muito, sabe? Tipo, esse cara, eu com, sei lá, 30 e poucos anos, voltar a morar com meus pais, E velho. você já tava há quanto tempo fora? Já fazia acho que uns 3 a 4 anos fora. Caraca, aí você teve que voltar. E aí eu voltei pra casa, né? E eu era um cara muito vaidoso. E eu falei, cara, o que é que as pessoas vão pensar, né? Né? Aquela coisa toda. Só que aí eu falei, cara, eu vou resolver minha vida pra nunca mais passar por isso, né? E aí eu fui na época na igreja, pedi direcionamento. E foi na época que eu conheci a minha atual esposa. E ela fez... Aí eu ajudei ela, ela é psicóloga. Eu ajudei ela numa estratégia para ela poder começar a vender mais sessões de psicologia por um valor melhor. Ela falou, cara, tu tem tanto jeito de mentor, de coach. Alguém já te falou isso? Eu nem sabia o que era, velho, pra tu ver a minha ignorância na época. Aí o cara, vou te dar um livro. E ela me deu um livro, na época, um livro de Paulo Vieira. Comecei a ler, não era um cara muito de ler, mas eu falei, né, que era pra conquistar ela e tal, né, vou ler. Cara, teve uma página do livro especificamente, que eu acho que ali foi a virada e chave da minha vida, velho. Que ele pergunta assim, né, pô, qual é a vida que você gostaria de ter? Aí você deslumbra um monte de coisa, né? Depois de lá, qual é a vida que você tá tendo hoje? Aí, porra, me pegou no momento de mais desafio. E no final ele faz, cara, fica tranquilo. Não era assim, se você continuar agindo como você tá agindo, você vai pra vida que você quer ou pra vida que você tá? E no final faz, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece.
Sim. Cara, parecia que ele tava falando pra mim. E na hora que ele me desconfortou ao extremo, e eu comecei a estudar, comecei a buscar muita coisa, foi quando eu entendi, cara, eu vou fazer algum curso pra poder entender. Aí foi quando eu fiz uma formação em coach, análise de perfil, pra poder me conhecer, pra entender o que eu precisava fazer dali pra frente. Pra fazer pra você mesmo, né? Pra mim mesmo, velho. Só que naquele momento foi quando eu saí da bolha que eu trabalhava, da bolha que eu vivia, e aí foi aí que foi o grande romper. Porque na bolha que eu trabalhava, velho, que eu vivia, eu era o cara que ganhava bem, eu era o cara que tinha mais resultado entre os gerentes, então, porra, tô bem, sou Romário, toca pra mim que é gol. Quando eu fui pra esses novos ambientes, eu comecei a conhecer pessoas, primeiro, que ganhavam muito mais do que eu ganhava. Sim. Aí eu me conectei com alguns empresários, teve uma hora que eu conversei com um, e a gente conversando, chegou no momento de falar de grana, que ele perguntou, tu ganha quanto e tal, ele, pô, é muito pouco, tal, pô. Aí ele falou, cara, eu tiro, sei lá, 50 mil. Cara, eu fiz a conta, 5 vezes a mais do que eu ganho, existe um mundo que eu não conheço, velho. Sim. E aquilo me incomodou, e eu me aprofundei muito no conhecimento, e com 5 meses eu falei, cara, vou fazer a transição de carreira. Eu já tava em paralelo atendendo ali como mentor, como coach ali, tipo, era o trabalho depois do trabalho, até que eu falei, cara, não dá mais, eu cansei disso aqui, de vez de ter mais perspectiva, e aí, tipo, com 6 meses eu fiz a minha transição, velho. Todo mundo me chamou de louco. Ah, que bom, isso é um caminho, né? Isso é uma Todo direção de caminho. Cara, tem uma frase do Conrado que ele falou uma vez, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você ainda não tem. Hoje, pra mim, isso é muito Isso é claro. muito verdade. E essa frase que você ouviu de Paulo Vieira, eu ouvi do Conrado também, que ele falou assim, fica tranquilo, cada um tem a vida que merece. Cara, e quando eu ouvi essa frase, eu tava ouvindo um podcast, descendo um viaduto lá no Rio, dentro de uma Fiorino, toda velha, mano. Verão do Rio de Janeiro, um calor assim. Eu lá naquele carro, cara, eu olhava pro lado assim, aí tinha uma galera com uns carros melhores assim no ar-condicionado. E quando a pessoa fala, você ouve assim, fica tranquilo, cada um tem a vida que merece. Cara, se isso não te incomoda, você já morreu por dentro. É, velho. Isso tem que te incomodar, cara. Você fala assim, velho, que vida é essa? Isso vale pra todos os aspectos. Todos. Tanto quanto você tá lá na merda, ou quanto que você tá lá em cima, tá no auge, que você fala assim, cara, realmente eu mereço isso. Isso. Né? Eu tenho a vida que eu mereço, que eu construí. E isso me incomodou também bastante, cara. É impressionante o poder que as frases têm, né? Às vezes, e elas calham num momento, né? Que a gente... Porque tá buscando também. E assim, Rafa, nessa hora dessa frase, doeu muito em mim. Tanto que nesse dia eu fechei o livro com raiva. Mas no outro dia, num download que eu recebi, cara, lê de novo. E quando eu li novamente, eu vi aquela frase com uma nova perspectiva. De que, cara, cada um tem a vida que merece. Então, se eu mereço ter essa vida hoje, ok, mérito meu. Mas para poder mudar, depende de quem? De mim, velho. Foi quando naquele momento, né, o conceito de autorresponsabilidade internalizou em mim de uma forma... Era esse livro? O livro era Poder da Ação, mas o capítulo era autorresponsabilidade. Então eu entendi, velho. Eu falei, cara, ok. Mérito meu está aqui. Só que depende de mim também sair daqui, não depende de outra pessoa. Então também me deu um sentimento de ser livre. Porque eu falei, cara, não depende de ninguém para poder mudar isso. Só depende de quem? De mim. Foi quando eu entrei numa imersão de conhecimento, tipo assim, muito grande, entendeu? E me trouxe essa liberdade de falar, cara, só depende de você agora sair daqui. Então, isso pra mim foi libertador, velho. É porque nós temos muito aquela síndrome sabotadora, né? Que fica assim te validando. Pô, será que eu sou tão bom assim? Isso, muito. E principalmente quando tem... Porra, imagina você, por exemplo. Você tá ali, o ambiente que você vivia era onde você era estrela. Isso. Lá do grupo. Todo mundo, todos os holofotes em cima do Guruba. Guruba é o melhor, Guruba faz isso, Guruba é o que vende mais. E aí você olhava e, cara, pra onde que eu vou? Né? Como é que você fez para ter referências assim? Porque aí você decidiu fazer... Aquilo te incomodou porque você estava ganhando pouco. Isso. Pelo que você entregava. Isso. Você colocou na balança e falou assim, cara, eu tô ganhando menos do que eu realmente entrego. Tá em desacordo. Você chegou a cansar de vender carro? Chegou a ter um cansaço assim? Falei assim, cara, cansei do que eu faço ou foi totalmente financeiro? Não, foi financeiro, velho. Eu gostava do que eu fazia. Né? Talvez naquele momento lá eu tivesse ido algum momento... se eu tivesse tido inicialmente alguém que tivesse melhor... Não, vou aumentar teu salário. Talvez eu não tivesse tão incomodado e tivesse ficado. Mas quando eu decidi sair, velho, e aí todo mundo me chamou de louco, todo mundo, cara, tu tá louco, vai dar merda, isso não vai dar certo. Eu fiquei sabendo depois que a galera fez uma aposta que eu voltaria pro mercado, velho. Cara... Diga aí que loucura. Tipo assim, porque muita gente que tentava fazer o que eu fiz, normalmente dava errado. Uhum. Só que quando eu fui no RH, né, que saí, que eu cruzei a porta, eu falei, cara, agora o bicho pegou. Agora fudeu. Não tem mais 10º, não tem mais férias, agora é comigo. E na época, eu fazia ali 4, 5 mil ali como coach, mentor,
porra, ainda era pouco, né? Mas você já fazia alguma coisa. Já fazia alguma coisa. Você já começou a trabalhar dando mentoria. Isso, mesmo trabalhando, eu fazia meio que atendia a galera à noite. Você fez uma transição ali. Já atuando, entendeu? Legal. Só que era pouco, né? Tipo, era metade do que eu ganhava. Só que olha que louco. Quando eu fiz a transição, todo mundo me chamou louco e tal, com 2 meses e meio, eu recebi uma proposta do mercado pra poder voltar pra ganhar 20, velho. Eita, pra colocar em prova a sua decisão. Olha a loucura, né, velho? Eu saí ganhando ali 10, em um momento assim, 12, mais 10. Saí, fazia 5, mas recebi a proposta pra ganhar 20. E balançou, né, velho? Pô, 20 pau. Com certeza. Olhei, pensei, cara, 20 mil hoje vale muito. Mas se eu continuar do jeito que eu tô, com a diligência e consciência que eu tenho, velho, 20 mil daqui a alguns 2 anos não vai ser tão bom assim. E eu agradeci a proposta e falei, cara, obrigado, mas eu vou seguir aqui na minha jornada. Coragem. Muita, velho. Coragem pra ter. Qual foi o primeiro treinamento que você fez? Assim que você. Pra você fazer essa transição, qual foi o primeiro treinamento que você falou assim, cara, primeiro você decidiu, você já era mentor da sua equipe. Da minha equipe, isso. Só que você ainda não tinha método. Não tinha método. Assim, na verdade até tinha feito da minha cabeça, mas não foi nada estruturado. Eu entendi ali que existia um passo a passo, mas... E aí a primeira porta foi o livro Poder da Ação do Paulo. Tá, depois eu tô te fazendo essas perguntas para que as pessoas que estão fazendo transição de carreira, elas consigam se identificar. Perfeito. Um pouco, entender assim, qual foi o caminho que o Guruba passou. Aí, o que você fez? Lógico, você deve ter seguido o caminho do Paulo Vieira? No começo foi. Então, no começo, né, que eu comecei a imergir muito conteúdo dele, YouTube, tudo que ele tinha eu consumia. E aí, inicialmente, fiz uma formação em coach na época, mas muito mais para mim do que querer trabalhar com aquilo. Só que ali me desvendou muitas coisas, crenças, comportamentos, e entendi de onde vinha aquilo, né? E depois fiz um curso em análise de perfil, e aí me aprofundei muito no conhecimento humano. Foi quando eu entendi aquilo que eu precisava melhorar em mim e aquilo que eu já tinha de bom. E nessa jornada, velho, eu tive mentores, né? Alguns que estavam estudando junto comigo, eu comecei a trocar ideia, a pedir ajuda. Eu sempre fui um cara nesse sentido, humilde, de levantar a mão e aquilo que eu não sei, eu vou perguntar. E na época, perto da minha transição de carreira, eu fechei um processo na época, não era nem mentoria, era coach mesmo, como cliente, né? E na época, tipo, era 3 pau, eu não tinha na época, assim, a grana pra poder pagar. Aí ele fez, não, eu sei que tu é muito bom, eu sei que vai dar resultado, eu vou fechar e tu vai me pagando ao longo da jornada. Que massa. E aí eu, beleza, bora. E aí com menos de um mês, eu fiz a transição de carreira. E aí, tipo assim, eu recebi uma grana lá, enfim, paguei. Mas, cara, o tempo todo tendo do meu lado, velho, mentores, pessoas me guiando, velho. Eu sempre acreditei muito nisso. Como é que você já era casado ou era só... Não, a gente só namorava, né? Como é que foi? Cara, minha esposa sempre me apoiou bastante, né, nas decisões. Talvez em algum momento, não sei se ela tinha... Obviamente que ela tinha medo, né? Mas sempre ela acreditou muito naquilo que eu falava. Eu disse, ó, confia em mim, acredita que lá na frente vai fazer sentido. E ela morava, na verdade, no interior de Recife, interior de Pernambuco. De Recife pra lá são 130 km, dá 2 horas e um pouco de viagem. Então, um final de semana ela vinha e outro eu ia. Só que nessa época eu entrei muito em conhecimento, principalmente em 2019, que foi o ano da minha transição. Cara, eu ia para os cursos que tinha na Fabracis, por exemplo, e ficava até meia-noite, até 10 da noite. Eu fiz um lá. E mesmo depois que eu fiz os cursos, você podia depois ir como ministrante não, velho, como... Voluntário. É outro nome que eles chamam lá, monitor. Então eles pegavam a turma que tinha resultado e diziam, ó, quer ser monitor? Você vem, você ia para servir as pessoas, mas era uma forma de meio que refazer o curso, né? E como eu tava no momento de crescente, eu queria me conectar com novas pessoas, eu falei, cara, aqui vai ser um ambiente, eu vou conseguir conhecer muitas pessoas. E aí como monitor, só que como monitor você não ganha nada, é o primeiro a chegar e o último a sair, né? E tinha final de semana que eu não ia pra casa e falava, amor, essa semana vai ter curso, eu não vou conseguir ir, velho. Então assim, eu abri mão de muitas coisas da minha vida e no começo a gente tava ali, a gente começou a namorar final de 2018, então era um começo de namoro ainda, então, no começo do namoro que é flores, tá todo mundo ali no auge, foi um momento que a gente precisou romper e entender, velho, que a gente tava pagando um preço já ali. Cara, que legal. Como é que foram as amizades? Ficaram muitas para trás? Muitas, velho. Muitas. Assim, muitas, porque mudou meu padrão, meu estilo de vida, minha forma de pensar, do que eu gostava de frequentar. As pessoas que ficaram para trás, em algum momento, não entendia, né? Tipo assim, pô, o Guruba tá louco, o Guruba tá bitolado. A palavra que eu mais ouvi foi bitolado, velho. Bitolado? Velho, bitolado é o cara que só pensa naquela parada, né? E de fato eu tava muito focado no que eu queria. Eu entendi que eu precisava de um tempo
naquilo, né? E foram ficando muita gente pra trás, e aí foi chegando muita gente nova, né, velho? Foram chegando pessoas novas na minha vida, que eram pessoas que também estavam nessa jornada de conhecimento, de estudo. Vai começar a atrair essas pessoas para mais perto, né? E Isso, começa a velho. repelir aquelas que não estão mais tão alinhadas com o que você está vendo do mundo, que é literalmente isso, assim. Eu também, quando passei por esse processo não de transição, que eu sempre empreendi na minha vida, então, assim, eu só tive a minha carteira de trabalho está aposentada, já tem já mais de 40 anos. Então, o que aconteceu? Eu percebi, cara, assim, você tem que deixar algumas pessoas para trás, velho. Não tem como, vai. Não tem como, infelizmente não tem como. E vai doer, mano, assim, vai ser chato, que são pessoas que a gente gosta. É. A gente não deixou de gostar das pessoas, só que, cara, são seus sonhos, são seus objetivos. E no começo é louco, né? Porque você mudou de vida, você enxerga a vida de uma forma diferente e você quer levar essas pessoas com você. Você quer ser o herói da parada. É, exatamente. Você quer puxar as pessoas de qualquer maneira. Cara, como é que você não tá vendo o mundo desse jeito que eu tô vendo? Até o momento que eu olhei e falei, cara, não vai adiantar, velho. Não dá pra puxar quem não quer ser puxado. E eu comecei a, tipo assim, a abrir mão disso, porque eram pessoas que eu amava, velho. Então você vê aquela pessoa que você ama, que sabe que ela tem potencial, e a pessoa não consegue enxergar o que você enxerga. E foi quando eu entendi, cara, a única forma que essas pessoas vão conseguir enxergar é quando você tiver um resultado que seja inquestionável. Com certeza. Os seus resultados vão gritar. Vão gritar, velho. E aí eu comecei a crescer na carreira, e quando chegou, velho, ali em 2020, né, que eu tava numa rampagem crescendo, e ali era meio que coach, mentor, tava naquela... sem um público, um nicho bem definido, e, cara, veio pandemia. Cara, nessa hora que foi foda, porque eu falei, cara, agora fodeu, né? Não tinha tanta reserva assim, porque eu investia muito em curso e tal. Eu falei, cara, só que a minha mentalidade ali já tava muito pronta pra passar por aquilo ali. E quando eu falei, cara, não tem outro caminho. Eu não tomo conta da vacina, não tomo conta do que vai acontecer, né? E tem um princípio do estoicismo que eu uso muito na minha vida, né? Que é, cara, só tem na vida aquilo que você controla e aquilo que você não controla. O que é que você controla? Estudar, me preparar e botar foco no digital, porque agora é isso. Porque até pandemia, velho, já tinha digital, mas não tinha tão foco. É, mas o presencial tava muito forte. Muito forte, velho. E eu tinha muito contato no offline, então eu não tinha tanta necessidade online porque a coisa tava funcionando. E nessa hora eu falei, fodeu. Aí nessa hora eu me inscrevi em uma mentoria que era focada em marketing digital, posicionamento e marca. Legal. E foi aí que eu me apaixonei por mentoria, velho. Porque no final desse processo teve um encontro com a mentora de 30 minutos. E na época ela me perguntou, cara, quais são teus valores? Teus principais valores? Eu trouxe, né? Ousadia, né? E coragem. E liberdade. São os três, pra mim, são bem mais gritantes, vamos dizer assim. E ela, quais são teus maiores objetivos? Vamos pensar nos próximos 2 anos. E um deles era me tornar treinador Febracis. Olha que louco. Eu achava que aquilo ali era o auge, né? Ele olhou e falou, cara, o que é que vai... Olha a pergunta que ela fez. O que é que vai te levar, depois que tu passou 15 anos em uma empresa, a sair e daqui a pouco querer voltar a ser empregado de uma outra empresa? O papel do mentor, né, cara? Caralho, velho. E assim, porque você lá treinador, você não era empregado, porque você era PJ. Mas você tem que seguir toda uma regra de uma instituição. Sim. Aí eu pensei, e ela falou, cara, como é que tu vai ter liberdade, ousadia em um lugar que tu não vai poder fazer do teu jeito? Cara, naquele momento, velho, o papel do mentor entrou na minha vida de um jeito e ela falou, cara, olha a tua história de venda, olha a tua história como gestor comercial, como gestor comercial, ganhei alguns prêmios nacionais, um para ir para a Copa, outro para ir para Las Vegas. Ela falou, cara, tu tem muito resultado em condução de equipe, em vendas, cara, teu nicho tá aqui, ó. E nessa hora, velho, eu virei a minha comunicação na rede social tudo pro nicho. Com 2 meses depois da pandemia ali, de junho para julho, eu tive o melhor faturamento da minha história. 2 meses depois eu ia te fazer essa pergunta. Quando foi que você virou Foi realmente aí, a chave velho. financeira, né? Pandemia, velho. Porque é na área financeira ali que valida, né, cara? Total, Pô, cara, velho. Na Total. hora que o dinheiro que o Pix bate na conta lá, que o TED bate na conta, é que valida o que você tá fazendo. E ali, velho, quando eu comecei a entender, velho, o meu olho brilhava, velho, quando eu atendia um empreendedor ou empreendedora que ajudava aquela pessoa a faturar mais, muito mais do que quando eu sentava com alguém de um processo individual que chegava ali, o cara ia falar alguma coisa da família, por exemplo. Cara, meu negócio era business, velho. Eu entendi, cara, meu negócio está aqui. E foi dali que eu me apaixonei muito por mentoria, porque eu falei, cara, a mentora na minha vida mudou a minha perspectiva de vida. Talvez eu despertasse Cara, disso olha quanto muito ela te pra fez frente. economizar. Cara, muito tempo, entendeu? Muito tempo. E no momento de pandemia, eu tava todo mundo reclamando, foi no momento que eu tava crescendo, velho. Porque foi um momento também que muita gente começou a empreender, né? Que ficou ali sem emprego e tal, e viu uma perspectiva. E eu comecei a ajudar muita gente, velho. E aí, mês a mês, eu fui E aí você começou acelerando. a ser mentor.
Aí dali pra frente foi mentor, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta, fora do contexto Guruba Mentor. Vamos colocar no contexto de pessoas que estão buscando mentores. Certo. O que ela precisa identificar para saber se ele é um bom mentor ou é bullshit? É só mesmo, é uma farsa. Porque tem muita gente que se qualifica ali como, não, que eu sou mentor. Cara, por que você é mentor? Como é que ela identifica se realmente aquele cara tem poder de mentorar ela e fazer ela alcançar os objetivos, que a pessoa busca um mentor para economizar tempo e chegar mais rápido nos objetivos? Cara, como é que eu olho hoje, né, para poder contratar um mentor? Primeiro, se tem resultado comprovado naquela área, porque agora, atualmente, eu tenho 3 mentores, só que em áreas distintas. Então, eu tenho um mentor de influência, que é Rafa, eu tenho um mentor de venda de alto ticket, que é JP, e tenho uma mentora que é de instituição de negócio, que é Tafa. Então, são mentores para áreas diferentes. Então, primeiro, tem resultado comprovado naquela área? Tem. Ela tem um método e sabe ensinar o que ela fez na vida dela, porque tem pessoas que até fez, mas não sabe passar, velho. Então não é sobre o que eu fiz na minha vida, é o método que eu tenho, eu consigo fazer você fazer na sua vida. Então ela tem resultado naquela área? Tem. Tem método comprovado? Tem. E ela aplica na vida dela o que ela ensina para as outras pessoas? Sim. Então esse cara vai me ser o meu mentor. Cara, que legal. Como que você sabe que esse mentor tem método? Como é que você identifica isso? Cara, aí eu vou olhar pessoas que já passaram pelo método dele, entendeu? Ele vai lá, posta uma prova social, eu pergunto, eu olho. Então eu investigo muito antes de investir em uma mentoria para poder saber se, porque às vezes o cara até tem resultado. E eu já entrei em mentoria, velho, mesmo olhando para isso, de fora, porque de fora você não consegue olhar tanto, mas quando eu entrei, o método não estava 100% estruturado, entendeu? Então a pessoa tinha resultado no que ela fazia, mas ela não tinha um método para poder replicar 100% de como ela fez. Entendi. Entendeu? Então eu consegui extrair muito, porque eu sempre fui um cara muito de perguntar, de questionar, de saber, mas foi um processo muito mais eu tendo que ir buscar do que do mentor para mim. Entendi. Entendeu? Entendi, muito bacana. E vamos lá, hoje você é mentor de vendas. Isso. Diretamente de vendas para empresas. Isso, velho. Na verdade, hoje, né? Qual é o meu foco hoje? Empresarial, tá? Eu tenho 2 vertentes de negócios. Uma, ela é 100% focada para empreendedores que vendem serviços, tá? Então, o cara lá é um profissional liberal, ou já tem uma empresa estabelecida, mas ele vende um serviço. Pô, o cara é consultor, o cara é mentor, o cara é advogado, o cara é dentista. Ele é muito bom no que faz, só que ninguém disse pra ele que para ele poder faturar o que ele gostaria, ele tem que saber vender. Entendi. Hoje tá ficando muito consciente para as pessoas isso, entendeu? Só que as pessoas vão assim, cara, eu sou muito bom tecnicamente. Aí vai pro mercado. Se forma, vai pro mercado. Aí não consegue ganhar dinheiro. Ele faz o quê? Cara, vou fazer uma pós, porque eu preciso de mais conhecimento. Aí faz uma pós e continua sem resultado. Aí faz uma outra especialização, faz um MBA. Só que ele não entendeu, velho, que o que vai fazer ele aplicar para as pessoas aquilo que ele é bom, ele saber vender isso para o mercado. E como eu passei por essa jornada toda, né, de vendas, vendedor, gestor e mentor, falei, cara, eu consigo ensinar isso para as pessoas. Eu sei mostrar para as pessoas como elas conseguem vender o seu conhecimento. Então, hoje, 70% do meu negócio está focado nesse público. Então, eu criei uma mentoria específica para poder ajudar empreendedores que vendem serviços a vender valor e ter clientes que pagam caro pelo que ele faz. Que é exatamente isso que é a minha empresa. Qual foi o caso que mais validou seu método? Cara, eu postei um depoimento quase agora na minha rede social, né? De uma mentorada que começou comigo. Ela faturava 5 mil na época. Ela fazia o quê? Ela é estrategista digital. Estrategista digital. Ela chegou pra mim, ela inicialmente ainda era coach. E aí depois eu mostrei pra ela que ela entendia muito do digital, porque ela precisou estudar muito pra carreira dela. E eu mostrei pra ela que ela tinha uma parada, então ela passou um tempo comigo. E ela mandou mensagem hoje aqui que esse ano, agora em janeiro, dia 25, ela faturou 100 pau, velho. Caraca. Bizarro, né, velho? Cara, e eu tenho uns outros, assim, algumas outras pessoas também. Porque quando eu entro numa empresa como essa, Rafa, eu trabalho 3 pilares, né? Primeiro, processo de vendas, da atração ao pós-venda. Então, eu vou te ensinar a atrair pessoas, a vender para elas mais caro do que você já vendia, né? E um método para poder manter ela com você no pós-venda. Atrair, você entra na parte de marketing também. Um pouco de marketing também. Marketing de atração. Isso, legal. tá? Depois, eu olho para o modelo de negócio dela para poder construir algo que não dependa só da hora dela. Porque qual é o desafio de quem vende serviço? É vender hora. É. A pessoa tem que estar presente ali entregando. E eu tô com uma empresa agora comigo, né, uma mentorada, que ela é consultora financeira, e ela chegou para mim vendendo consultoria financeira. Era o business dela. Ela vendia por 3 mil reais o processo dela, que tinha um acompanhamento ali de 6 meses. Ela tá comigo agora, vai fazer 5 meses. Ela faz 3 meses que já passou de 50 mil.
E a gente fez uma mudança no negócio dela primeiro. A gente aumentou o ticket dela. Então, de 3 foi para 5, de 5 para 7, de 7 para 9. E hoje ela cobra 12 em 5 meses. E a gente começou a criar o quê? Formatos que não dependem da hora dela. Então, ela tem um método para o mercado que a gente botou à prova. Então, a gente vendeu para o mercado o método. Então, esse método não depende da entrega dela. Legal. Só compra o método e aplica sozinho. E depois que a gente percebeu, cara, ela tem muita audiência, tem muita gente chegando e tem pessoas que querem consultoria. Só que a hora dela não dá para entregar para todo mundo. É impossível. Por mais que a gente aumente a hora. Só que vai chegar a hora que se você cobrar muito caro, as pessoas não vão conseguir pagar. Sim. E você fica limitado também, porque é tempo. Aí o que a gente fez? A gente criou uma formatação de método para chamar para dentro da empresa dela consultores financeiros que têm a expertise do financeiro, mas não sabe captar cliente nem vender. Então, Rafa, vem para minha empresa, tu vai me pagar 6 mil para poder eu te ensinar o meu método e a partir de agora eu vou vender e vou colocar você para entregar. Então, olha o business dela que a gente construiu. Então, ela saiu de uma consultora financeira para poder ter consultoria, mentoria, método e abaixo dela agora a gente está colocando consultores. Formação, né? Tá formando. Cara, qual o limite disso, Guru? O limite é o céu. O limite é, tem cliente chegando, um consumo da conta, bota 2, bota 3, bota 4, que a gente criou um ecossistema, velho. E a nossa projeção para esse ano com ela é passar de 100 mil de forma recorrente. Porque a gente saiu de uma pessoa que entrega consultoria e criou uma empresa de educação financeira, velho. Então, essa é a minha sacada quando eu entro em qualquer negócio hoje de serviço. E o outro braço do negócio, né, é trabalhar muito a parte de treinamento de equipes e gestores de vendas. Time. Cara, você é um empresário, tem um time de vendas que não tá performando. Se eu entrar lá, eu faço seu time faturar mais. E não tem outra opção, velho. Independente do segmento? Independente do segmento, velho. Por que você acha que você consegue fazer isso? Porque eu criei um método, velho. Porque, assim, vendas é um processo que ele existe um passo a passo. Venda não é técnica, venda não é... Não, desculpa, venda é técnica, venda não é dom. Venda não é jeitinho. Venda é um processo, pô. Então, a venda, de uma forma didática, ela é dividida em 7 partes. Prospecção, que é a habilidade que eu tenho de gerar demanda. E aí, ele vai conectar também com marketing, tá? Depois é qualificação. Pô, meu cliente chegou, mas esse cliente está qualificado e apto para comprar o que eu vendo? Depois é a apresentação. Como é que eu apresento esse produto para a pessoa ou o serviço? Só que não é qualquer apresentação. Eu vou apresentar baseado na qualificação que eu fiz anteriormente. Então, se eu qualifiquei errado... Já era. Já era. Acabou todo o processo. Não, qualifiquei certo, apresentei. E aqui eu vou entrar na parte de negociação e fechamento. Então aqui a galera não sabe negociar e não sabe fechar, velho. Porque aqui tem o medo da rejeição, o medo do não. E aí negociei, conduzi o fechamento, conduzi. Daqui o cara pode dizer sim, pode dizer não. Ou pode dizer talvez. Se ele disser não, talvez tenha aqui uma objeção que tecnicamente você pode quebrar essa objeção. E mesmo assim, você conduziu a pessoa até o final, a pessoa vai pensar, vai ver com a esposa, tem um processo de follow-up, que é acompanhamento. Fluxo de cadência, né? Cadência, de quanto tempo eu falo, qual é a forma de falar com aquela pessoa, entendeu? E aí a pessoa fechou, tem o pós-venda. Então, para cada etapa dessa, vai existir técnicas e estratégias a depender de cada negócio. Entendeu? Então, exemplo, toda venda ela vai passar por essas 7 etapas. Mas, exemplo, a venda de um carro e de um imóvel... Cada etapa dessa ela é muito mais cadenciada do que a venda de uma roupa, por exemplo, entendeu? Então, que é a diferença da venda complexa, que é essa venda que ela é muito faseada, que ninguém, exemplo, pô, que carro legal, passa aqui no cartão. Pode acontecer uma venda assim, Guru? Pô, pode 1 em 1 milhão. Mas o processo ele é mais cadenciado, a pessoa vai pensar, então tem toda uma cadência. De uma roupa, não. Se a pessoa olhou, gostou, passa aqui. Mas qualquer uma das vendas vão passar pelo processo, só que a depender do valor de venda, aí esse processo ele é mais cadenciado e mais técnico, vamos falar assim. Legal. Você acha que quanto maior o ticket, maior a cadência? Isso. Maior quanto o maior processo, maior a técnica? Quanto maior o ticket e quanto maior a percepção do comprador que ele pode perder. Vou dar um exemplo. Por que você vendeu um exemplo? Hoje eu vendo projeto de consultoria, né, que é o meu braço menor do negócio, quando eu digo de volume de cliente, porque isso é vender minha hora e eu estou saindo um pouco disso, mas eu já vendi projetos de 70 mil reais. Cara, por que essa venda é tão complexa? Se o cara comprou uma consultoria comigo de 70 mil e não tiver resultado, o que aconteceu com o dinheiro dele? Perdeu dinheiro, total. Perdeu dinheiro. Mas se ele compra um carro de 70 mil e não gostou? Ele tem um carro, ele tem um bem. Ele tem um bem, ele vende, ele pode até perder uma parte do carro. Sim, mas está ali. É tangível. É tangível, entendeu? Então, o que é que vai dificultar o processo de venda? É ser mais complexo e menos complexo. Mais complexo é que quanto mais percepção eu tiver que eu posso perder o que eu paguei, a venda ela é mais difícil.
Entendi. Mas só que existem estratégias de como eu torno uma venda complexa mais simples. Duas coisas. Uma, plausibilidade. Eu te mostrar um passo a passo e como aquele dinheiro ali vai ter retorno para você de uma forma clara. E o segundo é garantia. Então, na minha mentoria hoje, velho, que é no meu programa de 12 meses, na minha apresentação de proposta tem lá. Eu vou fazer a oferta, vou te mostrar o valor, ter um método, acompanhamento. Se você executar tudo que eu te mostrar e não tiver resultado, é 12 meses de garantia de mentoria e 12 meses de garantia. Eu te devolvo o dinheiro, velho. Se o cara não recuperar em um ano ali... Se ele não recuperar o que ele pagou, eu devolvo. Por quê? Porque é impossível ele seguir o método que eu criei e ele não tem... É impossível de verdade. Por isso que eu dou essa garantia, porque não existe a possibilidade. Agora, se o cara não aplicar, não tiver presente e tal, aí... É do controle dele, é responsabilidade total dele. Mas ainda tem um time pra acompanhar e dizer isso pra ele. Cara, ó, tu não tá executando. Cara, no Hot City, tu não veio. Então ainda tem um time, né, que virou um babá, às vezes, do cara pra poder dizer, irmão, o que falta pra tu ter o resultado que tu falou que queria ter? Então eu vou monitorando, porque por mais que, Rafa, tu tá na minha mentoria, por mais que você tenha a sua parte, e se você não aplicar, você não tem resultado, mas no final, velho, o resultado é na minha mentoria. Sim. Então no final tu não vai dizer, não tive resultado na mentoria de Guruba porque eu não apliquei. Tu vai dizer que não funciona. Então tem um método de acompanhamento para poder você entender, cara, ou tu vai executar e vai ter resultado, ou você vai dizer, Guruba, de fato eu não consigo, velho. Então, por isso que eu garanto a pessoa que se ela não tiver resultado, eu devolvo. Porque eu consegui criar um método de monitoramento e acompanhamento. Cara, que máximo. Hoje, quando você entra numa empresa que você vai lá implantar um processo de vendas, melhorar um processo de vendas, tipo assim, nesse braço que você falou que, cara, eu vou pegar o cara e você, ó, tá aqui meu método, aplica, toma aqui o passo a passo e vambora que vai dar resultado. Qual é a maior dor que você sente do empresário? Primeiro, assim, antes de entrar nisso, como é que é o perfil do seu cliente ideal? Assim, como é que é o perfil dos clientes que o Guruba atende nesse braço que ele tem, nessa empresa que ele tem? No braço de consultoria, tá falando? Isso. Cara, é o cara que você entra, que você mostra todo o processo, você mostra o caminho, você bota o método ali na mesa. Isso. Fala assim, olha, vamos lá. E você tem um time que acompanha o cara. Esse é o cara que ele não tá vendendo o quanto gostaria, né? Ele não tá sem vender, ele tá vendendo. Mas ele fala, cara, dá para vender mais. Eu sempre Produto ou serviço? Normalmente é produto. Certo. Né? Aí eu sempre pergunto, cara, me fala, qual é a parte do teu processo de vendas aqui que mais hoje você sente dificuldade ou que você acha que mais está perdendo vendas? Ele não sabe. O maior problema tá aqui. Qual é o maior problema, Guruba? É a pessoa não saber onde está o problema. Então ele não sabe se o problema tá na prospecção, se tá no fechamento. Por quê? Porque ele não existe um processo bem desenhado. Então ele contrata os vendedores, bota o vendedor para trabalhar, mas não tem um método. Se você chegar nas empresas agora, a maioria, e você for atendido por 7 vendedores diferentes, são 7 coisas distintas. Você não tem um processo igual. É no talento. Então, cada vendedor vai no seu talento. E quando o vendedor sai? Se você tiver um vendedor talentoso, ele vai vender. Mas você não tem ali um processo. E se aquele cara sair? Já era. Já era, entendeu? Então, a primeira coisa que eu olho é, essa empresa tem método? Como é que tu sabe, Guruba, essa empresa tem método? Eu sento, chamo um vendedor e pergunto, fulano, me fala de como é que começa a tua venda, do começo ao fim. Ele vai me falar um Pai Nosso. Quando eu chamo outro vendedor, eu faço a mesma pergunta. Quando ele me fala coisa distinta, eu chamo outro distinto e falo, cara, essa empresa não tem método. Porque se tivesse um método, todo mundo me falaria. Cada um fazendo do seu jeito, né? É do seu jeito, velho. Então, qual é o trabalho lá? Primeiro passo, mapear se tem método, se não tem. E depois disso, a gente criar um passo a passo da prospecção ao pós-venda, cria o processo e aí vamos treinar ele naquele processo. Depois que a gente criou, a gente cria um painel de métricas para poder entender onde está o gargalo. Pô, eu prospectei 100 pessoas, mas só tive 50 interações, então a gente tem um gargalo aqui. Vamos entender como está sendo a prospecção, o processo. Só que a grande coisa disso tudo, velho, é ter um processo onde a gente entenda que se amanhã não está vendendo, eu sei exatamente onde está o gargalo. Entendi. Entendeu? Não só da empresa como um todo, mas pode estar o gargalo em metade da equipe. Entendeu? Porque às vezes, pô, tem uma equipe que está performando e uma parte não está. Então, por que fulano performa e fulano não performa? Se eu tiver um processo bem mapeado, esse exatamente eu devo ajudar o cara que não está performando. Então, o maior gargalo hoje, Rafa, é isso. As empresas não têm um processo claro, não está vendendo e nem sabe por que não está vendendo. Entendi. Playbook de vendas. Bullshit ou necessário? Total, velho. Fundamental, velho. O cara sai com o playbook pronto? Sai com o playbook pronto, velho. De acordo com a necessidade dele. Eu percebo que as empresas não têm o playbook não de tem. vendas, né, cara? É cada um do seu jeito. E é difícil.
Sabia? É porque é difícil também. Eu tô falando isso por experiência própria. É difícil desenhar um playbook de vendas num processo ali que você consiga validar, revalidar, porque às vezes o documento ele acaba sendo vivo. E isso é vivo, tem que ser vivo. Porque o mercado vai mudando, ferramentas vão mudando e isso vai acontecendo, essa dinâmica. Esse seu cliente ideal que você entrou ali, vamos lá, que segmentos você já atendeu? Cara, eu já atendi mais de... Com sucesso assim que você falou assim, caralho, deu um resultado assim sensacional. Eu já atendi mais de 23 segmentos, velho. Porque no começo eu tenho um processo de vendas, entender, e qualquer segmento que eu entrar aqui, se eu entender o teu tipo de negócio, eu dou resultado. Mas quais são as empresas que eu performo mais e que eu mais gosto de trabalhar? São empresas de vendas mais complexas. Vendas mais longas ali. Imóvel, carro. Por quê, Guruba? Porque é uma venda mais técnica, velho. Então, eu sou mais apaixonado porque eu sei que ali é um processo mais difícil, mais complexo. Entendeu? Precisa de uma técnica mais apurada, de um acompanhamento mais apurado. Mas eu tive muitos cases também de loja de roupa, por exemplo. Entendeu? Então, eu tive muitos negócios distintos que tiveram resultados, mas sempre pensando na mesma lógica. Processo de venda. A venda é um processo, eles vão passo a passo, vamos mapear o processo, como é que tá, e vamos atuar naquele processo que não está funcionando e vamos lapidar. Qual o segmento mais complexo que você já atua? Cara, eu atendi uma vez uma empresa de terapia ocupacional, velho. E eu nem sabia nem o que era, né? Tipo, adultos de movimento, mas eu não sabia. Quando me ligaram porque ter sido uma indicação, não, aqui é uma empresa assim, assado. Caramba, o que é terapia ocupacional? Assim, olha a minha ignorância. Aí eu fui no Google, fui buscar para ver o que era. Eu entendi, cara, será que eu consigo ajudar essa empresa? E o que é terapia ocupacional? Cara, terapia ocupacional, velho, é o que trabalha, né, com crianças autistas, então, assim, é uma empresa que trabalha muito na parte da terapia. Legal. Né, então vai ajudar aquela criança a se desenvolver, né, sei lá, a criança tem uma TEA ou alguma outra que vai ajudar, né, então eu fui lá para entender como é que era a clínica, o que é que entregava. Processo de venda complexo caramba, demais, né? entendeu? Que na verdade, verdade sentimento ali. muito cara. sentimento, velho. Que no final das contas, né, a gente tem a mãe, que normalmente é o tomador de decisão, mas também tem um filho que tá lá que se não se integrar ao processo, a mãe vai tirar, velho. Então é bem complexo. Então a gente divide o processo em duas etapas. Porque tem um processo da atração, da conversão junto com a mãe, mas tem um processo de acompanhamento e monitoramento do processo como um todo. Não só do tratamento com a criança, mas qual é a devolutiva que eu dou para os pais do que está acontecendo. Entendi. Porque a venda, velho, pra te deixar satisfeito, não é o quanto eu tô te entregando, é o quanto tu percebe o que eu tô te entregando. E muita gente erra aqui. Você acha que tá fazendo algo extraordinário, Mas não tem percepção do outro lado. mas teu cliente não percebe, velho. Então o jogo é de percepção. Nossa, legal. Vamos lá, o empreendedor que ele foi tocado agora com esse papo, esse cara não tem um processo de vendas, eu preciso começar a montar um processo de vendas, eu queria começar, ele tem lá 2 colaboradores, um vendedor. Por onde o Guruba indica para ele começar esse processo de vendas? Assim, cara, começa por aqui. Por onde você indicaria? Como é que você pegaria para mentorar um empreendedor que tem lá 2 colaboradores, ou então é ele mais a esposa, ele é um empreendedor pequeno, ele precisa montar um processo de vendas. Por onde que ele tem que começar? Cara, normalmente, né, o empreendedor, ele começa a fazer um negócio e normalmente começa a dar certo. Né? E meio que ele vai crescendo empiricamente ali. Só que, cara, esse método, ele já existe. Ele só não está manualizado. Então, um exemplo, o Rafa começou um negócio, começou a crescer. E aí chegou uma hora que você sozinho não dá conta, tu vai começar a colocar pessoas abaixo de você. Só que você sabe fazer. Se você não soubesse, você não teria feito a tua empresa crescer. Então, qual é o grande papel dele nessa hora? É ele entender o que é que ele faz. Porque muito empreendedor sabe fazer, mas não sabe manualizar o processo. Não sabe botar um passo a passo. Como é que eu indico fazer? Cara, faz o processo e coloca alguém olhando você fazer, a pessoa anotando o passo a passo do começo ao fim. Ele abre um doc ali no Google, abre um documento, começa passo 1, passo 1, isso, entendeu? Simples. Ou até tipo assim, cara, eu vou fazer o processo, eu vou atender um cliente e tu vai colocar alguém só olhando eu fazer e tu vai anotar o passo a passo de como foi do começo ao fim. E a pessoa vai anotar tudo, depois tu vai olhar a sequência lógica que foi feita e daí você vai fazer só o quê? Algumas lapidações e alguns ajustes. Porque se a empresa já vende, ela tem um processo. Ela pode não estar manualizado. Mas ela já tem uma forma de vender. Já tem você fez uma venda, já existe uma forma de vender. Não significa que é melhor, né? Não, é melhor, mas existe. Então ele pega o processo, entende do começo ao fim como é que ele faz aquele processo e dali a gente vai abrir parte a parte. Pô, como é que eu prospecto pessoas hoje? Eu faço assim assado. Existem outras formas melhores de fazer. Outros canais? Existe. Aí eu vou o quê? Melhorando aquilo que já existe. Entendeu? Mas o cara é empreendedor, começou, ele não pode ainda pagar uma mentoria, por exemplo. Cara, ele normalmente é o método.
Qual o desafio dele? É transformar o método da cabeça dele, manualizar isso no papel. Depois ele vai olhar, vai ajustar um ponto ou outro ali, e ele vai ter capacidade de treinar as pessoas a cumprir aquele processo. Cara, massa. E acompanhar. Porra, muito legal. Cara, adorei o bate-papo. Massa, velho. Obrigado. Porra, demais, cara. Assim, tô impressionado com tudo que você já fez, com a sua história, a sua trajetória, o quanto você entrega. E como é que a galera faz para se conectar com o Guruba? Cara, hoje, né, a minha rede que eu mais trabalho hoje é o Instagram, né? Então, procura lá, @GurubaClayton. Guruba Clayton. Né? Já tinha @Guruba? Só Guruba? Cara, já tinha, velho. Eu fiquei puto, né? Cara, tenta comprar isso. É. Velho. A gente pegou uma dica uma vez do Yezer, que você consegue... Tem empresas que são especialistas em comprar Instagram. Ah, vou procurar. Porque quando eu fui botei a ideia Guruba é bom, cara, sabia? Pô, por isso que é Guruba Clayton. Porque antes era Clayton Guruba, mas, pô, não conecta o Guruba. É muito bom, mas se botar lá Guruba, é o que aparece primeiro. É o que aparece primeiro, é o mais relevante. Legal. Não, obrigado pelo convite, velho. Foi uma honra aqui poder contribuir. Cara, muito legal. Eu que te agradeço pelo seu tempo. Eu esqueci de falar do meu patrocinador, mas vou falar agora. Esse episódio tem presente para os convidados aqui. Isso aqui é um presente da Santa Carga, que é a patrocinadora desse episódio. A Santa Carga é a maior micro franquia de totem carregadores do mundo, com mais de 639 unidades. Já formamos mais de 300 empreendedores. Vamos chegar a 1.000 unidades ainda esse ano no Brasil. Então, se você quer saber mais sobre como ser um franqueado, como começar a empreender, entra lá em franquia.santacarga.com.br, o QR Code está aqui na tela. Vou colocar também as redes de contato, QR Code do Instagram do Guruba, você empresário que está precisando aumentar suas vendas e principalmente organizar o teu setor comercial. Acho que tem muito sobre isso. Total. Né? Você organizar o seu time comercial, não só motivar, mas você ter ali um método no processo de vendas, que você não fique dependente de um só vendedor. Chama o Guruba, que o Guruba resolve. Tamo junto, meu Então, irmão. obrigado, tá, Guruba? Valeu, cara. Um abraço, até o próximo episódio. Até, velho.